Queria, para quem não te conhece, que você se apresentasse, né? Quem é a Marina, o que a Marina faz, quantos anos tem Marina, de onde veio, para onde vai, por favor. Meu nome é Marina Loures, fiz 28 anos, não queria falar essa parte, mas fiz 28 anos agora, no último dia 4. Hoje minha profissão é atleta de futsal e eu tenho um negócio próprio também. Eu jogo futsal desde os 6 anos, basicamente é o que eu sei fazer da vida, e é isso. Joga desde os 6 anos. Isso. E começou com o pai, na escolinha junto com o Alfredão. Isso. Aí, já era São Mateus? Já era. Já era São Mateus. Como é que foi esse início, Marina? Hoje em dia é muito difícil a gente ver o esporte feminino ser valorizado, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas como é que foi o seu início aos 6 anos, já sendo tão difícil como é hoje, aos seus 28, imagina como era aos seus 6. Como é que você iniciou no futsal? Como é que começou essa paixão para hoje você atuar profissionalmente no futsal? Começou, né, lá na São Mateus. Meu pai abriu a escolinha em sociedade, só que eu jogava com meu pai, né? E até os 13 anos era só treinos com os meninos. Eu não conseguia jogar os campeonatos, não era permitido na época jogar os campeonatos. Mas com 13 anos meu pai conseguiu montar o primeiro time feminino da escolinha e a gente ganhou a Bahamas em 2004. Eu tenho Bahamas em 2004. E dali pra frente foi onde eu comecei mesmo a jogar com o esporte só com as meninas. Depois lá do meu pai eu fui para o time na época que que representava o Juiz de Fora nos Jogos de Minas, mas que tinha o trabalho do Gleison, que ele até é da secretaria, no Machado, no Machado, sobrinho, colégio. Lá eu joguei 3 anos com o Gleison, fui muito feliz lá. Foi onde que eu comecei a entender o que era competição de um nível um pouquinho acima. Comecei a querer jogar mais, né, futsal mais profissionalmente, com 16 anos. E aí, dali pra frente, né, graças a Deus, foram só alegrias. Marina, você tem uma passagem também pelo Bom Pastor, nesse início. Sim, com o Serginho, né? Isso, com o Sérgio Moraes. Antes de ir pro Machado, de fato. E fiquei sabendo que ele até brigava com o pessoal, por causa que eles não deixavam você jogar com os meninos. Sim, o Sérgio montou a equipe feminina, era mais com as meninas ali do clube mesmo, não tinha muita gente de fora, mas ele me convidou. E, se eu não me engano, chegamos a jogar Bahamas. Acho que jogamos sim uma Bahamas, mas a gente não ganhou. E o Sérgio brigava com a galera, porque ele queria que eu jogasse as competições da Federação Mineira. Ele chegou a fazer um ofício para entregar para a Federação Mineira, para eu jogar com os meninos, mas eles não deixaram. Tive também uma passagem bacana no Viana, com o Toledo, que a gente foi campeão da Bahamas também. E ali eu também foi um cara que me ajudou muito, um cara que sempre lembrou de mim aí no esporte da cidade, o Toledo. Sou muito grata a ele. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém, não. Acho que você está melhor do que eu. Não está esquecendo, não. Aí você joga com o Toledo, com o Serginho, vai para o Machado, como você já falou, ele joga por volta de 2, 3 anos lá. E aí a grande virada, que é quando você vai fazer a peneira no Santos. Isso. Na época que tinha a Marta lá, a Sereias da Vila, né? Uhum. E você passa na peneira. Tem uma história curiosa pra gente contar da peneira que eu já sei. Mas eu queria te perguntar como é que foi planejar ir até Santos para fazer essa peneira, se foi feita lá mesmo, como é que você planejou tudo isso com família, enfim, profissionalmente você já visava jogar futebol mesmo, como é que envolveu essa ida para fazer uma peneira no Santos? A peneira do Santos assim, foi uma história engraçada. Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga pessoal até hoje, a Luana, e ela conheceu as meninas que jogavam no Santos mesmo, a Marta, conheceu a Marta e tudo, e ela falou que ficou sabendo da peneira e falou com a gente, falou, Marina, vai ter a peneira lá no Santos, vamos fazer? Vamos embora, fomos de ônibus lá pra Santos. Aí a Flávia Guedes também, que é uma atleta que foi com a gente de Mar de Espanha, ela
foi com a gente pra lá, a Rafinha Alves também foi com a gente, a Kathleen, se eu não me engano. Fomos fazer essa... E tinha 2 peneiras programadas pra gente esse final de semana. A do Santos e no dia seguinte a do Palmeiras. Eu cheguei lá pra fazer a peneira do Santos e realmente foi um choque de realidade, porque as meninas chorando, mais de 1.500 meninas, e eles dividiam por posição, né, lá. Aí tinha goleira, lateral, uma ou outra lá, eu sempre joguei no meio no campo, né, mas fiz de volante. Aí também não tinha muita gente de volante, meia ali, não, na verdade eu fiz de meia, isso. Meio tava lotado, ataque lotado, mas as outras posições, zaga, não tinha ninguém, tava muito escasso. Mas eu fiquei lá, falei, vou deixando esse povo fazer lá, vou ver. E eu conheci uma menina que era volante do Galo aqui na época, que o Galo, Atlético Mineiro, aqui em Minas, tinha um time profissional já. Aí eu falei, cara, eu sou meia, você é volante, vamos fechar aqui, a gente vai e faz. Só que colocaram a gente num time muito ruim. O time era muito ruim. Começou a peneira, meu time já tava perdendo de 3-0. Peguei uma bola lá no contra-ataque, a menina me deu um carrinho, fez falta, mas eu acho que foi isso aí que me fez passar da primeira etapa. Passamos da primeira etapa, eu e a volante, passamos só nós duas do time. Fomos para a segunda etapa, fiz no meio também, aí brincando, jogando lá, o treinador, que na época era o treinador da seleção brasileira, o Cleiton, no meio da peneira me perguntou, de onde você é? Juiz de Fora. Beleza, continuei jogando, nem tava me ligando o que ele tava falando. Só que a galera já se falava ali na peneira que a peneira já estava marcada. Que tinha uma menina que passou comigo também, que ela já estava com o uniforme da seleção brasileira fazendo a peneira, a outra era filha de ex-jogador, as outras 2 também já era carta marcada. E eu tava meio nem aí pra peneira. Aí chegou na última passagem, né, que era o último jogo mesmo que a gente foi fazer, o Cleiton perguntou para uma menina perto de mim se ela poderia fazer de zaga, porque não tinha zagueira pra peneira. Tinha um monte de meia, mas não tinha zaga. E a menina bateu o pé que não ia fazer. Eu falei, eu faço. Faço aqui, não sei jogar de zaga não, mas eu faço. E aí eu acho que foi decisivo para eu ter passado, porque eu fiz muito bem a peneira de zagueira, sempre tive facilidade na marcação, senso de cobertura e tudo, então foi decisivo. E na hora que ele falou, nem falou meu nome, ele falou, vai passar fulano, ciclano, que eram já as cartas marcadas, e vai passar a menina de Juiz de Fora também. Eu, né? Fiquei meio assim, mas realmente foi uma virada aí no meu querer jogar bola profissionalmente. E aí, você não ficou no Santos, né? Não. Mas, apesar de ter sido aprovada na peneira, mas lá foi a sua grande vitrine para poder iniciar no futsal. Sim. Fora de Juiz de Fora. Quando você foi para Pindamonhangaba, sabe escrever Pindamonhangaba? Sei. Eu só tinha escutado no Raul Gil, mas depois fui morar lá e aprendi a escrever. E é lá porque aí o staff de Pindamonhangaba, do futsal de lá, te vê como o Santos serviu de vitrine e te chama para Pindamonhangaba para você fazer parte da equipe ainda no Sub-20. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa ida para Pindamonhangaba, quão importante foi isso na sua carreira, disputar campeonatos de cunho nacional por lá, depois continua em São Paulo, mas por enquanto vamos falar só de Pindamonhangaba. Eu falo que Pinda, assim, foram 2 anos muito, muito felizes da minha vida. Eu cheguei em Pinda no começo de 2011, mas no dia que eu fui para fazer meio que um teste mesmo, em Pinda antes, no final de 2010, a hora que eu pisei em Pinda, eu falei com a minha mãe que era ali que eu queria ficar, quando eu conheci a estrutura. E quando eu voltei, né, apesar de eu ter tido um ano, meu primeiro ano lá foi muito difícil, porque eu não jogava muito, não tinha muitos minutos em quadra. E aí fui trabalhando, treinando, me dedicava. Já tinha falado com a minha mãe que eu não ia mais jogar, que eu não ia mais jogar profissionalmente. E aí aconteceu que no final de 2011 a gente teve um campeonato que a gente tinha muita menina machucada no time. E aí o treinador tinha que colocar alguém, me colocou, e foi um campeonato que eu fiz 9 gols em 5 jogos. Eu, que não sou muito de fazer gols, nesse campeonato fiz muitos gols,
Fiz os 2 gols da final contra, na época, que era o maior rival, São José dos Campos. E que depois, mais pra frente, né, eu acabei me transferindo pra lá. Mas, assim, foi o que deu a vaga pra gente pro Brasileiro de 2012, que foi esse campeonato que eu me destaquei. E aí também, logo depois desse finalzinho aí, no finalzinho mesmo de 2011, a gente foi campeão paulista sub-20, que também fiz gol na final. E aí foi aonde que realmente alavancou a minha carreira pro futsal, que eu me senti muito confiante. Eu sou uma atleta que precisa de confiança para estar jogando, então eu estava muito confiante e foi aonde que daí pra frente eu deslanchei na carreira mesmo. De Pinda, como você já trouxe, para São José. Acabou reforçando o maior rival da equipe anterior, mas enfim, passou um ano lá em São José dos Campos, atuando pela equipe de São José, onde você é muito querido até hoje. Inclusive, vamos falar de São José daqui a pouco, mais um pouco. Como é que foi sair de Pindamonhangaba, onde você acabou ganhando maturidade dentro de quadra, sendo a primeira equipe, vamos colocar a primeira equipe profissional que você atuou, e ir para São José? Foi uma decisão difícil, foi uma decisão tranquila? E o que isso, qual foi o seu crescimento fazendo essa mudança e indo para São José? Na verdade, tem uma história que pouco é falado, né, diante dessa transferência para São José, que na verdade foi meio que vou falar que não existe isso no futsal, uma compra, mas foi meio que uma compra de praticamente a equipe toda de Pinda para São José. A gente ganhou tudo, né, em 2012 também. Foi um ano muito bacana, fomos campeões nacionais em Pinda e já estava tudo certo para a gente renovar com Pinda para o ano de 2013. Só que o prefeito, na época, perdeu a eleição em outubro e entrou outro prefeito em janeiro, né? E esse prefeito que entrou, ele não apoiava em nada o esporte. São José, Pinda, na época, ele tinha a melhor equipe de ciclismo do país. O vôlei, que hoje é Taubaté, vôlei da Funvic, né? Era o vôlei de Pinda. E o futsal, que eram os carros-chefes lá, o prefeito acabou com todo o esporte de rendimento da cidade. E aí o treinador, como aí eu vou dar uma provocada, a gente sempre ganhava de São José nas finais, sempre estava batendo elas, levou o secretário de São José, levou toda a equipe de Pinda, junto com o treinador, que é o atual treinador de São José hoje ainda, o Marcos, para São José. Então isso eu falo que facilitou um pouco a questão de ir para São José, que foi a equipe inteira. Mas nossa vida lá não foi fácil, porque como a gente ressaltou que era o maior rival. E aí tinha a torcida, que não gostou da ideia, né, dessa junção. No primeiro jogo ainda dentro de casa do Paulista nós perdemos por 1-0 com uma equipe bem inferior à nossa. Então essa foi uma semana muito difícil até a gente conseguir a primeira vitória no Paulista. Mas eu falo que poder ter vestido a camisa de São José, que hoje, né, na verdade, nós lá começamos esse São José futsal feminino, que é hoje a potência que é a máquina amarela. Eu fui para lá junto com o Marcos e tenho muito carinho pela cidade, pela comissão técnica. Me ajudou demais, me ajudou a crescer como atleta, assim, infinitamente. Foi uma pena eu ter saído até um pouquinho antes do final da temporada, porque realmente são muito queridos. Só que foram acasos da vida, né, que aí não tem como a gente dimensionar, mas me ajudou muito como atleta ter feito parte de São José, porque era uma responsabilidade bem maior, uma cidade muito maior que Pinda, que tinha muita tradição no esporte, então a gente tinha que manter isso, e aí fomos felizes naquele ano, também ganhamos bastante coisa. E aí, Marina, você sai de São José até antes do final da temporada e volta para Juiz de Fora por motivos familiares, né? Você contou na última matéria com a gente que a sua avó adoeceu. Sim. E aí você veio para ajudar a cuidar dela, enfim. E aí nasce o Buscapé. Sim. Abril de 2014, que ainda é a sua equipe do coração, tá até com a camisa aqui, ó. Abre a camisa pra gente ver. Isso aqui eu falo que dessa vez eu conheci que é amor à camisa. Aí. Buscapé esse aqui tá camisa gravado. Do Buscapé, que nasce em 2014 e achei interessante quando a gente conversou há pouco tempo atrás sobre
Juiz de Fora não tinha algo organizado desse nível no futsal feminino. Sim. Até por conta disso, chamou muita atenção as meninas que participavam e ainda vão participar do projeto. Muito se dá por conta disso, de ser algo organizado que não, infelizmente a gente não vê tanto no futsal feminino de Juiz de Fora. Hoje mais um pouco, mas na época não tinha. E aí, de onde surge a ideia de criar esse projeto desta forma, com esse nome, com essas pessoas? Por que o Buscapé em Juiz de Fora, em 2014? Na verdade, a grande maioria das meninas de Juiz de Fora, elas eram praticamente de uma equipe só. Que na época era o Machado Sobrinho, mas que não era mais com o Gleison, era com o Elbert, que é funcionário do colégio. E aí, algumas meninas não gostavam da forma com que eles lidavam lá com o esporte. E acabou que aconteceu, né, de algumas estarem satisfeitas e saírem e não ter onde jogar. E como aí também uma brincadeira que elas faziam, que era uma família Machado e a gente não tinha time, a gente era jogada de escanteio, a gente brincava que a gente era a família Buscapé. E aí pegou o nome e a gente começou a participar de alguns campeonatos, jogava com uniforme emprestado, nem tinha uniforme a gente ainda, tinha nem escudo direito. Só que a gente foi querendo se organizar junto com as meninas. Praticamente aí a base do Buscapé é a mesma desde 2014. E quando a gente começou a se organizar, foi crescendo o sonho de ter realmente uma equipe que não profissional, né? Porque é muito distante ainda do que a gente tem, mas uma equipe diferente. E aí eu falava com as meninas que a gente tinha que se parecer profissional, mesmo não recebendo nada por isso, muitas vezes pagando para jogar. E foi aí que a gente começou a se organizar na questão de uniformização, na questão de... Hoje a gente tem chinelo, caneca, produtos que a gente revende para fazer um caixa. A gente foi se organizando até nas propostas que a gente fazia para os patrocinadores da equipe. Hoje eu chego em algum empresário, alguém que vai ajudar, eu não peço uma ajuda. Eu mostro como que a marca dele vai aparecer no Buscapé e nas nossas redes sociais. Eu acho que isso foi o grande diferencial. Implantamos uma coisa que era novidade, que nunca ninguém fez aqui em Juiz de Fora, que é o nome de marca equipe, né? Que a gente começou com o clube, né? Na época com o esporte, Buscapé Esporte Clube, e hoje é o Buscapé Açaí do Fábio, que ninguém fazia e a gente começou a implantar isso como divulgação e fomos levando nessa vibe aí. Eu acho que pro bem do esporte, do futsal feminino na cidade, apesar de que eu quero sempre que o Buscapé ganhe, foram surgindo outras equipes nos mesmos moldes, na seriedade de levar o nome do empresário, nas atitudes que você tem que se preocupar, porque você não está carregando só o seu nome. Eu acho que isso ajudou bastante. E aí, Marina, ainda em 2014, atuando como Buscapé, mas não com a camisa do Buscapé, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. Medalha de prata nos Jogos de Minas, isso, com a geração campeã em parceria com a prefeitura, né? Mas na fase regional. Isso. Na fase regional. E esse ano do início do trabalho sendo feito. Quanto que o Buscapé de fato ganhou uma camisa? Quanto que a marca começou a ser... Acho que foi no final de 2014 que a gente 2014. Conseguiu bolar o escudo, bolar as cores que a gente queria para a equipe, e foi se organizando melhor aí para a partir de 2015 a gente deslanchou bastante. Bacana. Eu anotei algumas curiosidades das matérias do Toque de Bola que tem seu nome lá, eu pesquisei ali. Melhor atleta do Universitários Feminino 2016, não atuando só no futsal, né? Foi bastante. Vários esportes. Aí eu anotei também que em 2012 você foi campeão dos Jogos Abertos Brasileiros, ainda no futsal, né, 4 anos antes. E em 2017, o Tupi, que é de Juiz de Fora, e à época já tinha o time masculino de futsal, que hoje não tem nem o masculino nem o feminino, infelizmente, mas vocês vestiram a camisa do Tupi em 2017. Para você, particularmente, Juiz Forana e amante do futsal, o que representou na sua carreira, mesmo que já até aquele ponto consolidada, entre pelo menos os esportistas de Juiz de Fora? Você era e ainda é uma das mais experientes nas equipes.
Como é que foi vestir a camisa do Tupi, um clube da cidade, um clube de expressão, um clube grande, que no futebol de campo é campeão nacional, não passa por uma boa fase, mas... Como é que foi para você vestir a camisa do Tupi aqui em Juiz de Fora, Marina? Sem dúvida foi diferente, né? Foi bem bacana, bem legal. Era um sonho meu quando eu retornei em 2014, né? 13 para 14, né? Ser campeã em Minas, que eu não tinha sido ainda. Foi muito legal e o Tupi, né? O projeto Tupi Futsal me abriu essa porta. Não fui campeã, infelizmente, mas eu acho que fizemos um pouco de história, né? A gente conseguiu levar uma equipe de futsal feminino da cidade para a final do interior, colocada entre as 4 mais do interior. Infelizmente, como a gente aqui em Juiz de Fora não vive de jogar bola, a gente só não fez frente às equipes lá na final do interior por questões de plantel mesmo, porque as principais atletas na época não conseguiram viajar, questão de trabalho. Tanto que chegava lá, o primeiro tempo era 2-2, 3-2, 3-3. Chegava no segundo tempo, a gente acabava arregando, né? Por causa, fisicamente não aguentava. A gente foi com 6 meninas para jogar uma final do interior. Então, assim, mas eu agradeço demais ao Tupi. É uma pena que o clube esteja passando por um momento difícil desse, porque tinha tudo, né, na cidade para ter 2 times aí brigando nas primeiras colocações, tanto de uma Série B, acredito eu que é bacana, subindo ali para a Série A, ficando algum tempo. Acho que Juiz de Fora dava para fazer isso. Tem muita gente boa aqui na cidade, mas realmente foi diferente vestir uma camisa assim, realmente de um clube centenário, igual o Tupi, representando Juiz de Fora. E aí, 2017, o Tupi serve como de vitrine, tanto quanto serviu o Santos para Pinda. Sim. Você vai para Governador Valadares. Isso. E lá levanta mais alguns troféus, né? Como de costume. De quebra. E aí conquista o Mineiro e o Gime lá em Governador Valadares. E lá também serve de vitrine. Acho que vitrine é uma palavra que tá pegando bem essa entrevista. E aí você do Tupi vai para Governador Valadares. Eu quero saber como é que foi um pouquinho dessa estadia lá. Você jogou Mineiro e Gime. Isso. Né? E Taça Brasil. Isso. E foi lá que você foi vista por essa camisa aí. Exatamente. O Governador Valadares sempre foi um espelho para mim, assim, aqui em Minas. Fazer o que eles fazem lá, para mim, na verdade, é o sonho que eu quero ter aqui no Buscapé. Eles têm atletas de sub-13 até adulto, que estudam, que fazem faculdade, que jogam futsal. Isso é muito bacana. Eu já tinha muito tempo atrás, o Guilherme, né, que é o gestor do projeto de Governador Valadares, já tinha entrado em contato comigo lá quando eu tinha 17, 18 anos, para ir jogar lá. Só que na época era complicado porque eles não pagavam, né? Não tinham salário, para eu sair de casa sem receber nada era difícil, só tinha faculdade mesmo. E aí não deu certo. Aí eu rodei, joguei no Tupi, eles me viram e me chamaram ano passado com um projeto muito bacana, de montar realmente aí uma seleção de Minas, uma peneira mesmo das melhores atletas daquele mineiro, para jogar a Taça Brasil, né, lá no Paraná. E, além do mais, eu ia ia brigar para realizar um grande sonho meu, que era ser campeã do Mineiro e do Gime. Eram sonhos que eu tinha. Aí eu aceitei, eu não treinava, né, com a equipe, fui só uma vez durante uma semana lá, fiz um intensivo para pegar como eles jogavam, ia só para os jogos. E aí foi quando a gente conquistou o Mineiro e o Gime de forma invicta, sem perder nenhum jogo. O Gime a gente foi tomar gol, acho que na terceira fase, era realmente muito bom, um grupo muito bacana. E na Taça Brasil, o desempenho nosso foi muito bom, assim, no jogo em si. Só que a gente pegou equipes, né, realmente de alto nível do Brasil, que era Telêmaco Borba e o Chapecó. Então foram jogaços, perdemos os 2 jogos de 4-3, por isso não classificamos para semifinais. Mas sem dúvida foi muito bacana e foi de lá que surgiu o interesse do Cianorte, que aconteceu tudo o que aconteceu esse ano.